Boa noite. Ué, caiu a Larissa ou tá aí? Boa noite. Estamos hoje no Início Empreendedor com a Larissa Herck, do Grupo Batom. Seja bem-vinda, obrigada por ter aceitado o convite. Só que sua tela está preta. Ah, agora sim. Tudo bem? Boa noite, Dani, boa noite, Tiago, boa noite a todos que estão aí. Muito legal estar aqui com vocês. Estou conhecendo agora a comunidade, mas já gostei do que eu vi. Ai, que bom. Então, a ideia é compartilhar um pouco da sua história, da sua trajetória e inspirar os empreendedores que estão começando agora, uma startup, um negócio. Então, começa falando pra gente o que é o Grupo Batom. Bom, a Batom hoje, ela é um negócio de impacto social. A finalidade do nosso trabalho é gerar a transformação na vida de mulheres que passaram pela situação de violência doméstica ou estão na situação de violência. Com nosso viés é a geração de renda através do empreendedorismo, né? A gente faz isso através de ISP, né, Investimento Social Privado. Hoje nós apresentamos projetos formulados para atuar com grupos de mulheres, então, pequenas jornadas com pequenos grupos para a gente conseguir engajar o pertencimento com elas. São situações bem delicadas, uma vertical, bem vertical, então, assim, é para quem tem experiência para conseguir executar esse trabalho. E também, além dessas jornadas, né, através do ISP, a gente também trabalha aí com geração de conteúdo, palestras, vai sair por aí nos próximos dias também um documentário, então tem muita produção. A proposta é que ao final de cada um dos nossos processos, mais mulheres tenham voz. Legal. E geralmente, para que tipo de trabalho elas são encaminhadas? Sabe, Dani, é bem legal essa tua pergunta, porque a gente tem um primeiro viés inconsciente de que a violência está presente num nicho específico da sociedade, né? Então, num primeiro momento, a gente pensa em trabalhos mais de base, prestação de serviços, e também né? A gente tem dentro do nosso time mulheres que ajudam, que ensinam muitas vezes uma profissão de manicure, profissão de organizer. Tem algumas mulheres que, dentro da nossa jornada, a gente consegue encaminhar para esse lado. Mas a gente também tem muita mulher que vai para a empregabilidade, né? Entra para Batom encontrando ali uma forma de pertencer, mas a gente vê ao longo do período que ela tem um super currículo, que ela teve já uma experiência bacana no mercado, e o fato da gente conseguir se conectar com mais pessoas, né, e ela colocar essa voz para fora, né, a gente consegue encaminhar também aí para RHs e dentro desse nosso ecossistema, né. Hoje mesmo, uma, uma mulher com um currículo incrível, que estava, enfim, né, passando pelo processo de isolamento ainda dentro do ciclo da violência, parou de trabalhar, né, por mais ou menos 5 anos, mas a gente conseguiu encaminhá-la para uma vaga na área de compras, né, então são diversas as possibilidades. A gente trabalha realmente um trabalho bem de formiguinha, assim, a gente ainda vê caso a caso por enquanto, né, temos umas reformulações aí a caminho. Que bom, né, que tem como recolocá-las e dar uma nova esperança, né? E aí, a gente também vai atender as perguntas. Quem está aqui ao vivo, se alguém tiver perguntas e quiser mandar no chat, ou ao final, se quiser abrir o vídeo e perguntar também. Eu que caí. Voltou. Eu falei que o pessoal pode mandar no chat as perguntas, caso alguém tenha, daí a gente vai vendo também, né? Para o Tá. pessoal interagir com a gente aqui. Então, mas eu falei que é legal, né? Que daí dá uma nova oportunidade, né? As mulheres têm uma nova oportunidade de voltar a viver, né? Praticamente, porque muitas vezes elas
ficam sem autoestima, sem autoconfiança, né, nessas situações. E essa parte que você falou, né, que acontece em várias camadas da sociedade, né, também é uma coisa interessante, né, porque no primeiro momento realmente a gente pensa, né, que é com um pessoal mais simples, né, que não tem muita instrução, mas você vê muitas mulheres com potencial grande e que por muito tempo, porque os companheiros tinham alguma espécie de ciúme, até inveja, alguma coisa assim, né? E aí acabavam, né, se privando do que elas faziam, do que gostavam, ou da carreira que já tinham, né? Então é bem interessante, né, o trabalho desse ponto de vista de recolocar elas e reaviver os sonhos, né? Exatamente. A nossa sociedade, num geral, né, como um todo, ela tá doente, né? Eu tenho essa minha retórica, que na verdade eu acho que é algo que tem me levado a lugares novos para falar sobre esse assunto, lugares que antes nunca tinham aberto o debate para isso, porque na minha retórica eu sempre levo que eu não olho para o algoz, né, para o autor de agressão, como um monstro e que, meu Deus, né, vamos revolucionar e acabar com todos eles. Não é isso. Eu falo que é uma sociedade doente que educou dessa forma, com a violência como uma forma de resolução de conflitos. E aí, quando você está num ambiente em que uma pessoa é mais forte que a outra, às vezes no sentido de força física mesmo, né? E é ali que se revela uma violência em que a mulher acaba se tornando a vulnerável. Mas os dois estão doentes, na verdade, né? Uma relação que parte para a violência, para a resolução de conflitos, seja a violência que for, seja física, moral, psicológica, qualquer violência. É um ambiente em que tem duas pessoas ali que precisam de ajuda, né? Inclusive, a gente é parceiro de alguns movimentos também que são de homens, né? Que apoiam e que dão aí um espaço de escuta e de fala para homens que foram autores de agressão. Então, é um olhar amplo, é um assunto muito amplo, muito diverso, e a gente escolheu, né, a nossa vertical entrou nessa linha de vamos gerar renda para que elas possam. É o motivo principal das mulheres se manterem nessa situação é a dependência financeira, né, do agressor. Então a gente escolheu essa vertical para mergulhar na geração de renda, encontrar possibilidades para isso. Mas assim, é uma gotinha no oceano, assim, tem muito trabalho para ser feito, né? Empreendedores sociais são todos muito bem-vindos dentro da nossa causa. Verdade. E vocês usam tecnologia? De que modo? A gente passou por um longo processo, né, Dani? Até quando a gente conversou mais cedo, de tarde, né, eu fiquei pensando, né, que desafios que eu vou levar para compartilhar, porque foram tantos. Parece que a gente tem uns 10 anos já de vida, assim, e a gente vai agora completar 3. Então, assim, muita coisa aconteceu. Teve um momento na história em que a gente apostou na tecnologia como uma das formas de geração de renda para as mulheres, mas não era o momento, a gente não estava muito maduro, a gente ia partir para um white label de um sistema de gestão, de um sistema de meio de pagamento, olhando ali para a questão do empreendedorismo, né? E aí a gente ia apresentar como uma forma de gerar renda para elas por comissionamento, né? Então, haveria um produto da Batom, ainda que fosse um serviço, que envolveria tecnologia e a gente iria utilizar. Mas aí a gente entendeu que não era o momento, a gente não estava com esse nível comercial ainda para isso acontecer, porque tinha muito espaço ainda para a gente alcançar dentro da pauta. Um posicionamento importante, um lugar relevante para Batom dentro da pauta. Hoje eu acredito, Dani, que a gente já está, assim, chegando nesse lugar, né? Acho que dentro aqui de Curitiba e um pouco aí já se estendendo para o Paraná, por conta dessa nossa entrada forte ali com o pessoal do Sistema FEComércio, Senac, a gente já tem sido procurado como referência dentro dessa pauta para ambientes corporativos, para ambientes de startup, para entrar nesses lugares já com a nossa bandeira bem hasteada, né? Então, daqui em diante, acredito que a partir do ano que vem, a gente volta a analisar possibilidades de trazer a tecnologia dessa forma, né? Nesse sentido, para nossos projetos. Mas no momento a gente está bem no humanas mesmo, bem
relacionamento numa ponta com as assistidas, dentro do nosso ecossistema com o sistema público, organizações da sociedade civil e a experiência, né? E da outra ponta, formas de gerar renda e formas de dar oportunidade de escoar produtos e serviços. Ah, que legal. A gente já tem uma pergunta no chat ali do Roberto, que de onde veio a ideia do projeto? Olha, Roberto, tem algo que assim, não tem como negar. Eu acho que qualquer empreendedor social vai sempre ter um discurso muito parecido no começo. Se não fosse a minha história, eu acho que eu não teria a força para segunda, terça, quarta e quinta-feira, todos os dias, né? Continuar persistindo. A Batom vem, sim, de uma ressignificação de uma história de vida pessoal, de cultura de violência na família, de cultura de violência nas relações, em que eu não tive, na época, a ocasião, isso faz mais de 15 anos, eu não tive, na ocasião, a oportunidade de entender o que eu estava vivendo. Então, eu vesti a capa da culpa e carreguei essa culpa por 15 anos, acreditando que sim, era culpa minha ter sido agredida, que sim, eu provoquei agressões, e que sim, era culpa minha ter prejudicado a pessoa denunciando, e todas aquelas culpas que elas carregam quando elas decidem se levantar, né? E vivenciei todo esse processo. À época era possível retirar queixa, então realmente meu processo não foi para frente, retirei queixa e tudo mais. E 15 anos depois, né, ali em 2018, eu já tinha um trabalho comunitário muito forte na região ali do Boqueirão, onde eu nasci ali no bairro do Xaxim, fui criada ali, e tinha um trabalho comunitário voluntário de mais de 14 anos ali na comunidade. E eu cuidava de um grupo de mulheres empreendedoras, né? Tinha mais de 300 mulheres cadastradas nesse movimento. E eu fui buscar conhecimento para ajudá-las, pelo menos é o que eu achava, né? Então, eu fiz um curso de capelania de atendimento a mulheres, e nesse curso eu tive acesso pela primeira vez ao ciclo da violência. E quando eu tive acesso ao ciclo da violência pela primeira vez, que é algo recorrente, vocês vão ver assim, em todas as minhas palestras tem ciclo da violência. Na minha rede social tem milhões de fotos, em todos os lugares que eu tô, eu levo o ciclo da violência, porque foi realmente o primeiro contato com essa estrutura da violência como um processo sistêmico que me fez entender que eu era uma pessoa que tinha vivido aquele ciclo e que vivia aquelas marcas, né, de carregar a culpa daquilo tudo. Na mesma época, eu tinha acabado de falir um negócio. Eu tive uma rede de lanchonetes de alimentação saudável, que era dentro de academias, e eu quebrei. Mas eu quebrei bem quebrado, quebradaço. Então eu tava naquele processo deprê ainda e tal, o que eu vou fazer? Mas sabia que tinha caminho para o empreendedorismo. Juntou-se as duas coisas, a capelania e a ressignificação da minha história, com a hora de recomeçar um novo negócio. E aí eu conheci essa possibilidade de um negócio de impacto social, de um trabalho que parece uma ONG, porque nosso país ainda não tem cultura de negócios de impacto social, mas ainda fincando o pé de que seria um negócio. E aí, nesses últimos 3 anos, passou bastante água debaixo dessa ponte, mas também passou muita mulher por aqui, e tem muita voz que foi destacada com esse batom aí nesses últimos 3 anos. Quantas mulheres que já passaram? Olha, diretamente eu consigo mensurar em torno de 200 mulheres, diretamente, né, que eu realmente tive contato. Fora aquilo que é Legal. imensurável, né, Dani, porque quando você tá eu tenho um modelo que é assim, eu entendo que eu não sou unânime, que eu não vou alcançar todas e que eu não vou ser todas que vão se sentir à vontade para falar comigo sobre. Então, eu fiz uma grande rede com grupos de empreendedoras em Curitiba e região metropolitana. Algumas no interior, tem algumas até em São Paulo. Líderes de movimento de empreendedorismo. Aqueles movimentos, Dani. Grupinho de WhatsApp que começa a crescer, elas começam a fazer café. Líderes de feiras, mulheres que engajam feiras e tal. Então, eu juntei essas mulheres próximo de mim, e aí eu entro nesses movimentos levando a pauta,
Algumas mulheres se sensibilizam direto comigo e outras só vão conseguir se abrir para alguém que é mais próximo. Então, essas mulheres conseguem acolher, né? Porque aí eu consigo fazer um treinamento, uma capacitação com elas, elas têm condição de pelo menos orientar. Então, isso eu não tenho como medir. Eu só fico sabendo depois, né? Depois de muitos meses que eu fico sabendo de uma história que foi inspiradora, que aconteceu, mas aí eu não tenho como medir. Até é interessante ali na sua fala que você falou que muito tempo depois, né, com o acesso às informações, que você percebeu que você vivia um ciclo de violência. E hoje em dia, né, com a internet, as mídias sociais, acaba chegando em mais gente, mas mesmo assim, por a pessoa estar imersa naquela situação, que muitas vezes vai ocorrendo pouco a pouco, né, ela nem percebe. Aí, essa que é a importância, né, de falar do assunto e de ter em todos os lugares para conseguir atingir o maior número possível de pessoas. Exatamente, falar é muito importante. E a gente cria espaços para falar. Nem sempre parece que é um assunto que vai dar liga, de repente, com a temática. Só vou dar um exemplo. Eu acabei de produzir um material, um conteúdo para o Sebrae, para o trade de turismo. Mas nossa, Lari, da onde que você vai levar esse conteúdo para o trade de turismo? Como eu já visto o óculos da causa, consigo enxergar ela presente em toda a sociedade. No trade de turismo, tem uma relação importante com o ciclo da violência, que é, no momento do ciclo da violência em que ela desculpa ele e ela dá a chance, né, desse recomeço, muitas vezes, dependendo a classe social, acontecem as famosas viagens de lua de mel fora de hora. E é uma coisa muito engraçada, porque assim, quem tá mais próximo sabe, esse casal estava se quebrando há pouco tempo e agora tá fotos e fotos no cruzeiro. Essa mulher tá vivendo o ciclo da violência, ela voltou para a lua de mel, que é uma das fases do ciclo, e nesse momento é possível que haja uma explosão violenta a qualquer momento. E ela pode estar no hotel, ela pode estar no passeio, ela pode estar no atrativo turístico. E como é que o profissional do trade de turismo está preparado para identificar e atuar? Veja, eu levei uma pauta de impacto social para um segmento de turismo. Então, assim, eu consigo identificar dentro de vários sistemas, enfim, aonde que é possível encaixar, né? E aí, em breve, aí, as primeiras semanas do mês que vem, já vai lançar a nossa trilha do conhecimento lá no Sebrae. Vou compartilhar aqui na comunidade também. Lari, oi. Oi! Primeiro aí, parabéns. Muito bacana o projeto. Eu gostei de como é que você fez essa associação, né, com o turismo. Se me perguntassem a relação, eu ia patinar, não ia conseguir encontrar esse caminho aí que você falou agora. Então, muito bom. E aí eu quero fazer uma outra, que tem muito a ver com o que a gente faz aqui na Accelerated, porque a gente é especialista em apoiar empreendedores no desenvolvimento de negócios. E a gente tem uma pegada muito forte em cripto, e principalmente agora em DAO. Eu não sei se você conhece esse conceito de DAO. Eu estava tentando entender na última, agora que eu estava acompanhando aí a última live, que estava tendo a última conversa, mas Aham. não consegui me concentrar. Não entendo não, Tiago. Quer explicar? Isso. A gente pode depois marcar um papo para aprofundar, mas tem dois pontos aí que são bem interessantes para o Baton, tá? Primeiro que eu vejo a Baton como uma baita DAO. A DAO ela tem essa pegada de comunidade, de grupo, entendeu? Ela é menos a pegada de empresa, né? E mais a pegada de comunidade. Então, pode ser um caminho interessante para a Baton ser uma DAO. Que é como você organiza a governança e toda a equipe e pessoas que vão chegando para somar nessa causa. E tem muita gente que se conecta com o que você está fazendo, mas quando você tem uma estrutura empresarial que é baseada em equity ou é baseada em qualquer outro mecanismo, é difícil para a pessoa somar, entendeu? E uma DAO é mais fácil chegar a pessoas, pegarem ali uma parte para fazer, receberem token, então é um outro processo. Então ele facilita a atração e retenção de pessoas para
para a organização. E essas organizações que têm uma causa, né? Melhor ainda, porque eu sei que tem muita gente que gostaria de colaborar para a causa que a Batom atua, né? Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, aí do ponto de vista, né, das mulheres, nessa questão de recolocação, enfim, elas podem atuar na própria DAO da Batom ou em outras DAOs, sabe? Porque uma DAO, ela vai trabalhar o intraempreendedorismo. Então, numa DAO, ninguém é funcionário e ninguém é o patrão, entende? Então, e todo mundo ali divide responsabilidade, enfim. E pode ser interessante nas duas pontas, tanto para a Batom em si, quanto organização, tanto para as mulheres terem, sabe, uma série de oportunidades de acordo com as capacidades, skills e áreas que elas gostam também, né? E aí pode ser ligada ao que você já faz ou outras coisas também, né? Muito legal, Thiago. Essa parte das nomenclaturas sempre foi uma dificuldade para mim. O que facilita a minha comunicação com as mulheres, que eu acabo assistindo, né? No início, lá, né, em 2020, quando a gente começou a atuação mesmo da Batom, uma curiosidade, né? A, a ideia maluca aconteceu já ali em 2018, 2019. Em 2019, eu me inscrevi no edital do Empreendedora Curitibana e não passei nem na primeira fase. Tava um esboço, assim, muito mal feito, assim, algo, assim, terrível. Mas eu pus no papel. Depois que você colocou no papel, já era, né? Já existe, né? Você traz a existência. E aí, em 2020, mais uma vez, eu me inscrevi no Worktiba. Isso era início de 2020. Eu fui aprovada em fevereiro. E em março a gente iria assumir. Ali a gente ia para Boqueirão, ainda eu morava ali na região do Xaxim, então eu ia para o Worktiba Boqueirão. E estava marcada a inauguração do Worktiba Boqueirão na mesma semana que foi decretada a pandemia, né? E aí todo o plano que eu tinha, que era muito presencial, era muito envolvendo prática mesmo com as mulheres e tal, acabou virando em muita atuação online e em ajudar muitas mulheres empreendedoras com uma alfabetização digital, poderia dizer assim. Muitas mulheres que tinham a base da sua renda voltada para eventos presenciais, né? E a gente fez algo que eu chamei de vitrine de pitch na época, e comecei a chamar as empreendedoras que faziam pano de prato para vender, que faziam bolo, que iam para São Paulo buscar produtos para vender e tal, para fazer a primeira live da vida. E com isso, eu fazia um pequeno treinamento com elas antes. E eu trazia esses termos desmistificados ou traduzidos, né? Ou desestartupados. Então, vamos fazer um pitch. O que é um pitch? É só você falar rapidinho, de uma forma assertiva, o teu negócio. Vem aqui, vou te dar cinco passos e você monta. E eu acho que isso ajudou muito a atrair mulheres de muitas idades, de muitas gerações, e a abraçar uma causa que até hoje eu caminho com essas mulheres, sempre ali apoiando, engajando, né, e trazendo. Então, eu gosto de aprender termos novos. Acho que quando você começou a explicar ali, para mim faz todo sentido, tanto que a Batom hoje, né, o nosso rebranding tá Grupo Batom, né? Então, a gente tem essa ideia de ser algo bem como um guarda-chuva mesmo, com possibilidade de abraçar outros segmentos, né? Abrir, assim, as possibilidades. Algo que vou começar a divulgar daqui para frente nas redes. Eu tô esperando terminar esse agosto lilás, porque, gente, esse agosto foi 3 meses dentro de um para mim, assim, porque foi muito evento, muita palestra, ainda bem, muito espaço para falar. Só que tudo dentro do agosto, né? Todo mundo queria dentro do agosto. E a partir do mês que vem eu vou começar a divulgar mais em que a gente, dentro desse guarda-chuva, vai entrar como terceiro setor também. A gente vai ter um segmento terceiro setor também, com essa pegada de engajar o voluntariado, para a gente conseguir desse voluntariado começar a filtrar time, equipe, perfil, para que aí também venha para a nossa parte empresa, né? Para a nossa parte negócio. Então, já tenho aí uma experiência com voluntariado, com liderança de voluntariado de mais de 15 anos.
E acredito que é um bom funil para você encontrar excelentes profissionais que estão alinhados ali com a causa. Mas muito, muito bacana aí a sua aula. Uhum. Legal. E a gente já está com o Moacir perguntando qual o seu principal desafio como empreendedora. Olha, Moacir, meu principal desafio hoje, como empreendedora social, é explicar meu trabalho no churrasco de domingo. Não tem como. É muito específico você explicar um negócio social em qualquer meio, em qualquer segmento. Então, pro tio e pra tia, eu falo que eu dou palestra. Porque Mas explicar negócio social é uma coisa, assim, bem complicada. É quando a gente tá dentro aqui do ecossistema que a gente consegue mergulhar um pouco mais, né? legal. E o principal desafio no negócio. Hoje, o maior principal desafio no negócio é trazer clientes que estejam dispostos ao investimento. Por quê? A nossa pauta hoje, ela não tem força de lei. Apesar de ter uma força muito grande de marketing social, de ter uma força muito grande de engajamento de clientes, especialmente empresas que tenha como seu público-alvo mulheres, né? Como, por exemplo, a última certificação que eu fiz da Batom, né? Eu criei um selo Batom, que é uma capacitação em prevenção e combate à violência contra mulheres. Foram 4 empresas que fizeram essa certificação comigo lá em Londrina. Todas elas têm como público principal mulheres. Então, hoje, elas já estão colhendo bons frutos desse investimento com esse selo. Mas, como eu não tenho força de lei e eu também ainda não estou no terceiro setor para me beneficiar de renúncias fiscais e editais, eu acabo tendo uma grande dificuldade em engajar esse investidor social para a minha causa, né? Então, por exemplo, a causa da pessoa com deficiência é uma causa que tem força de lei. No bruto, é assim: ou você aprende a incluir a pessoa com deficiência, ou você vai ganhar uma multa. Então, você aprende, né? Você investe ali na capacitação, na inclusão, e você aprende. Ainda que você tivesse meio contrariado, você vai fazer, porque é isso ou multa. Na nossa pauta, não existe força de lei, nem força de multa, nem nada disso. Então, é um despertar mesmo que eu preciso trazer. E eu trago com dados, eu trago com números, eu trago com pesquisa. A última pesquisa do Instituto Patrícia Galvão, são pouquíssimos institutos de pesquisa que a gente pode contar com dados, porque a nossa causa é subnotificada, né? Então, são dados que a gente tem que a gente sabe que ainda assim estão por cima, né? Ele mostra que o Brasil tem um prejuízo anual de R$ 1 bilhão relacionado à pauta da violência contra a mulher. Como isso? Porque a mulher está fora do mercado de trabalho, a mulher capacitada, a mulher que tem condições de estar em cargos de liderança, condição de estar lá equilibrando a equidade na empresa, ela está dentro do ciclo da violência e não pode trabalhar. Ou a mulher está no mercado de trabalho, está lá em diversos cargos, em todo o território ali da empresa, mas ela não entrega a produtividade que poderia entregar, porque a vida dela, o dia a dia dela é equivalente a um soldado no fronte de batalha. Ela tem que bater meta, mas ela também tem que ficar sempre olhando o celular, porque se ela não responder a mensagem dele, pode ser que ela apanhe quando chegar em casa. Ela tem que bater meta, ela tem que sair almoçar em 1 hora e voltar, mas ela sai com medo e ela tá sempre sob pressão. E ainda assim ela tem que bater meta. Então, essa mulher tem um potencial imenso que poderia entregar para dentro da empresa, gerando riqueza, né, gerando lucro, e ela não entrega porque ela está vivendo em condições que emocionalmente, psicologicamente ela não consegue entregar. Quando eu mostro esse tipo de dado, né, faço uma apresentação dessa e nós temos alguém de RH junto, os olhos se arregalam e as balanças, né, a cabeça concorda, né? Porque realmente a mulher não está entregando a produtividade. Quando você senta para conversar um pouquinho com ela, você entende que humanamente ela não teria como entregar. Então, um desafio grande hoje para mim nessa questão de buscar o investimento privado
É o convencimento mesmo, a parte comercial ainda por uma questão cultural. Não que eu não me esforce no comercial, porque olha, E como é o modelo de negócio? As mulheres pagam? Como que funciona? não, quem financia essa jornada são as outras empresas, né? Então, empresas vêm e fazem esse investimento social e a gente custeia essa jornada com as mulheres. Então, as assistidas, elas não pagam nada, né? E a gente vai do início ao fim com capacitação empreendedora, a gente entra também com a questão emocional, psicólogas e tal, uma jornada de, em média, 3 meses. E o objetivo é que no final dessa jornada elas saiam emancipadas, aspas, né? Com condição de gerar a própria renda. Então, ainda assim, quando ela sai dessa capacitação e já está gerando a própria renda, a gente inclui ela em um desses movimentos que eu citei antes, né? Pelo fato de eu estar capilarizada em muitos movimentos, eu tenho condição de encontrar um que tenha sinergia com ela, né? Então, a gente não solta ela no mundo, a gente coloca ela dentro de um grupo de mulheres em que ela tem condição de escrever uma nova história, tem uma liderança ali que sabe da condição dela, mas as outras não. Então, a partir daquele momento, ela tem chance de construir uma nova rede de apoio ali. Legal. E como que você chegou até esse modelo? Foi testando, tipo, de ter primeiro a psicóloga, depois encaminhar para algum negócio que faça sentido? Foi testando. Foi testando e ouvindo a experiência das meninas, né? Porque quando ela chega, Dani, o que ela precisa primeiro é fazer o primeiro dinheiro. Não tem assim, vamos primeiro falar sobre suas emoções, vamos primeiro. Ela tem um boleto vencido. Então, assim, ela já chega assim, com algo na mão, já um produto. Aí depende da empresa, né? Porque, por exemplo, um atacado de calçados, né? Que nós temos um projeto já para sair para dar o start, né? Ela é um atacado de calçados, então ela trabalha com revenda de calçados. Então, o produto que nós vamos entregar para essa mulher gerar renda são os sapatos. Ela não vai pagar nada para isso, né? A gente vai dar o produto e a capacitação para que ela consiga vender e fazer o primeiro Pix entrar para ela. Esse é o objetivo. Enquanto ela vende, a gente vai de 15 em 15 dias. Agora vamos aprender sobre vendas. Agora vamos aprender sobre gestão financeira. Agora vamos aprender sobre autoimagem. E aí a gente vai incluindo, né, novos conceitos e quebrando alguns paradigmas. Mas ela já tem um produto. A partir da primeira semana ela já consegue gerar renda, né? E é um negócio para nós, né? A aposta da empresa é no resultado final, né? Então não tem aquela pressão em cima da mulher. De repente, se uma mulher começa, e já aconteceu, da mulher começar a vir com a gente na primeira reunião e depois a gente não conseguir mais contato com ela. Eu já faço um número de pessoas ali no grupo contando com essa quebra, porque é o ciclo da violência. Pode ser que semana que vem ela entre em lua de mel e acredite que não precisa mais estar ali conosco porque a vida dela foi resolvida. E ok, esse é o ciclo da violência. O que a gente precisa é ficar atenta, manter o contato com ela, mas não forçar ela a permanecer no projeto, né? Então, são todos conceitos que, quando a gente tem tempo de treinamento, de abertura dentro das empresas para levar, a gente consegue lidar depois, até mesmo dentro dessa nossa relação comercial, ali no feedback, na entrega de dados, com essas questões que a gente já prevê que podem acontecer. E esses momentos que o conteúdo é passado para elas é sempre presencial ou é online? Um material que ela recebe? A gente opta pelo presencial, né? Por conta ali do olho no olho, né? Mas pode ser que a gente consiga fazer algo híbrido. Vai depender do perfil da turma. Porque vai ter turma que não vai ter como ter aderência num online, né? Equipamento, né? Enfim. Então, a tendência é que a gente entre, assim, pro presencial mesmo, 100%. Esse é o meu sonho, né? Que fosse tudo presencial. Sim.
Ô, Lari, só aproveitando, pegando o gancho ali da pergunta do Moacir, que perguntou assim, como trabalhar na prevenção, né? Eu ia fazer uma pergunta nesse sentido também. Você tem aí a ponta empresa, você tem a ponta aí mulher, e aí tem algum tipo de conteúdo educativo para a ponta do agressor, para que aos poucos os agressores possam ganhar um pouquinho mais de entendimento, de consciência, isso possa ser diminuído, não? Como é que vocês pensam a outra ponta? Tem sim. Eu até vou levantar um pouquinho e vou pegar ali um material. Quem chegou e já tinha iniciado, se tiver pergunta, pode enviar no chat, tá? Olha só que legal. Bom, eu faço parte do Conselho Municipal de Políticas Públicas para Mulheres aqui em Curitiba, né? Sou bem atuante na política pública aí, né? Então, existe um material, esse material aqui, Masculinidade Consciente, que ele foi produzido pela Assessoria de Direitos Humanos aqui de Curitiba, né? Então, existe um treinamento em cima desse material, uma capacitação, e isso eu não estou falando nem como batom, isso eu já estou falando como uma agente da sociedade civil. É uma capacitação que pode ser multiplicada aqui na nossa cidade, especialmente, né, dentro desse guarda-chuva da Assessoria de Direitos Humanos. Mas, pessoalmente falando, existe um projeto de escuta para o autor de agressão, né? Como eu falei lá no começo, a gente olha para os dois lados, né? Então, é necessário olhar para isso. Meu marido é um multiplicador desse viés aí da escuta do agressor. Mas no sentido da prevenção, é o falar. E parece tão simples e, poxa, será? Mas eu tenho vivido algumas experiências em ambientes em que eu consegui espaço, né, de voz para falar, e homens, assim, líderes, instruídos, pessoas que estão em cargos altos no governo, em cargos altos em grandes empresas, instituições, e que quando eu consigo levar o treinamento do ciclo da violência, eu escuto feedbacks depois, assim, Larissa, foi a primeira vez que eu entendi o ciclo da violência, porque eu já tinha visto isso. Não tô, né, em Marte. Eu tô vendo, as pessoas falam, tá na TV, Lei Maria da Penha e tal. Mas eu nunca tinha ouvido como isso funciona e agora eu consigo identificar que pode ser que eu não tenha um relacionamento tão saudável assim quanto eu achava que tinha, né? Então, falar. Acho que abrir o espaço para falar. A E pessoa vai replicando, né, o que ela já conhece, o que já fizeram com ela e nem sabe necessariamente, né, que tá sendo, tipo, tóxico. Sim. exatamente. A ter homens nesses momentos, sabe, nessas rodas de conversa, nesses espaços de fala é muito importante, porque são eles que enriquecem a nossa conversa ali, o nosso debate quando a gente está trazendo, olha, isso é violência, né? Quando a gente abre ali os 5 tipos, né? Vou dar um exemplo bem simples aqui, bem forte. Quando eu explico os 5 tipos de violência, e um deles é a violência sexual, e aí as pessoas acham que a violência sexual é algo muito óbvio, que é o ato forçado. Só que não. A violência sexual também diz respeito à coerção e intimidação. Então, aquela chantagem, aquela brincadeirinha dentro do relacionamento, dentro do casamento. Ah, mas só vai fazer tal coisa, mas então hoje tem que ter. E esse tipo de coisa, de forma sistêmica, de forma com uma linguagem violenta, isso é coerção e intimidação. A mulher se sentir intimidada para que consiga tal coisa, ou enfim, isso é violência. E se não for dito que parece que não, isso é relação normal, né? E também a questão dos direitos reprodutivos. Então, assim, se a mulher não tem escolha dentro de um relacionamento, está previsto em Maria da Penha. Então, quando eu levo essas pequenas informações dentro de espaços onde a gente tem homens para conversar sobre isso,
é onde a gente enriquece, né? Porque é um corajoso que tenha o bigode para falar assim, cara, eu tava errado nisso aí. E aí ali se cai assim um castelinho de cartas assim. E só tem ganho, né? A sociedade toda ganha com isso. Tem Aí, uma. Lari, e tem umas outras perguntas aqui sobre questão de empreendedorismo também. Mas aí só para a gente fechar essa parte aí a gente entender o batom e a causa, né, que é uma causa super importante. Eu queria te perguntar ali, acho que, deixa eu só abrir de novo aqui o chat, peraí. Acho que foi o Roberto que perguntou. Ah, isso. Foi, quando ele perguntou ali sobre o modelo de negócio na série de mulheres, aí você respondeu que são as empresas. Aí me fala um pouquinho desse processo, de como é que é hoje, tipo, você mesma vai lá, aborda a empresa, você tem tipo um time de vendas. Como é que é aí já puxando para a estrutura do negócio em si, né? Como é que é esse teu processo de venda desse produto, que é um produto muito diferente, né? Olha só que legal. Passei, né, por uma longa caminhada aí, né? No meio do caminho eu estive dentro de uma Venture Builder que nos procurou para a gente fazer parte do ecossistema deles. E foi muito interessante essa experiência. Por quê? Porque quando a gente entrou, e como eu comentei lá no começo, a gente ainda estava construindo essa autoridade na causa, como a gente agora acredito que já está mais posicionado. A gente entrou com todas essas ideias, assim, de vamos colocar uma equipe comercial, vamos terceirizar o comercial e oferecer as palestras nas empresas e tudo mais. E quando eu vi, o processo todo estava virando muito empresa de palestra. Tava assim, o que que a gente tem de pronto para entregar e para botar o comercial para trabalhar? Aí a gente tem as palestras da Larissa de prevenção, combate à violência e tudo mais. Mas, apesar de que sim, gera resultado social e impacto as palestras, eu não acredito que seja o meu produto principal. Porque o meu produto principal é entregar resultado de impacto, é entregar dados de mulheres que realmente mudou a vida delas, né? Então, a gente não conseguia mergulhar com a equipe dentro da Venture e a gente não estava conseguindo comunicar, eu e a Venture, o que realmente a Batom era. Então, se via uma boa marca, se via uma boa carinha comercial, que poderia botar alguma coisa na minha mão e eu poderia vender, mas estava se perdendo a essência do impacto como principal objetivo. Então, eu fiz o exit no começo do ano dessa Venture, né, por conta dessa dificuldade de alinhamento ali mesmo do propósito do negócio, porque é um trabalho de formiguinha, trabalho muito de formiguinha. Então, hoje, a maioria das empresas chega até mim, por conta desse espaço de visibilidade que eu tenho conquistado, buscado intencionalmente, provocado. Então, hoje as empresas, elas vêm até mim. E por eu ter feito o exit, fiz toda uma reformulação, eu também me tornei novamente equipe. Então, é tudo eu neste momento, né? Quando eu vou executar o projeto, eu trago outros profissionais, né? Quando eu tenho o projeto ali já alinhado, fechado com a empresa, vamos começar start, aí eu preciso de uma psicóloga, daí eu preciso de uma coach, aí eu preciso de outros profissionais para executar o projeto. Mas hoje, na negociação, na apresentação, no desenho do projeto, tudo isso ainda sou muito eu. Então, até ano passado, né, quando a gente ganhou lá o prêmio Empreendedora Curitibana, e aí tava muito aquela pegada de, Batom é uma startup, é uma startup, é uma startup. Esse ano, esses últimos meses, na verdade, uns 4 meses para cá, eu dei um rebranding e falei, gente, eu quero me posicionar como negócio social. Eu quero me reposicionar aqui, né? Mudamos a logo, fizemos algumas mudanças e agora a gente está caminhando para o anúncio do nosso guarda-chuva com o terceiro setor também. Porque eu dei alguns passinhos. Eu vou dizer para trás, eu não acho que tenha sido para trás, eu acho que tenha sido para o centro, né? Mas eu me movimentei desse lugar de vamos crescer desesperadamente, subir e multiplicar e escalar e tudo mais, para vamos nos posicionar no que a gente realmente é
e fazer aquilo que a gente realmente quer fazer, e aí sim a gente consegue multiplicar. Então veio essa ideia, que até depois aqui o Thiago acabou trazendo outros termos, né? Mas nessa linha, eu quero construir uma rede de pessoas que eu entendo que faz sentido, e aí, a partir dali, a gente começa a pensar em crescimento. Mas nesse momento, acho que a gente caminhou mais para o centro, para executar exatamente aquilo que a gente quer fazer. Interessante, né? Esse posicionamento, né? De conseguir ver as opções para definir. E nesse sentido, que dica que você dá para os empreendedores, independente do ramo dos negócios deles? Eles avaliar o que faz mais sentido. Olha, a chuva de conselhos é muito boa. E às vezes tem gente com muita experiência no mercado, convivência em outros segmentos e tudo mais, e olha para você e fala a frase, que é uma frase que eu tenho até uma palestra que eu faço para mulheres, a gente fica só nessa frase. Que potencial! Porque para quem está olhando de fora, às vezes consegue nos informar, né? Nos colocar numa forma. Olha, nisso aqui você seria super uau. Nossa, se você fizesse essa outra coisa, seria incrível. E eu não tenho dúvidas que seria incrível, né? A Batom hoje. Eu tenho conexão com muitas comunidades, né? Até eu estive no Paiol Digital, né? Fui speaker no Paiol Digital recentemente. Lá eu fiz uma conta da média de mulheres conectadas indiretamente a Batom pelas comunidades. E isso dava mais de 10 mil mulheres. Então você não imagina que se eu lançasse um cartão, um white label, que foi um dos projetos lá, né, na tecnologia, um cartão de clube de fidelidade com cashback e tudo mais, o white label Batom, e que quando as mulheres usam esse cartão, elas geram impacto social. Pô, seria um baita branding, um super produto, poderia viralizar e tudo mais, e ali para quem trabalha com essas fintechs, né? E dá uma grana muito, muito alta. Pensa para o investidor a conta que ele não fez. Vamos colocar a Larissa para gerar muitos dinheiros. Mas e aí o fim disso, a energia que você vai colocar em uma coisa específica, em que o final ele é exclusivamente ganhar dinheiro, foge à raiz do negócio social. E não tem como você fazer uma coisa para depois fazer outra, se o teu negócio principal é a outra. Eu não sei se eu estou conseguindo ser clara. Eu precisei abrir mão, num primeiro momento, de faturar, tendo a possibilidade ali na minha frente, a pessoa pronta para dar o play, mandar imprimir os cartões e mandar imprimir as maquinetas com a marca da Batom, porque eu analisei e vi que a minha força, a minha energia ia precisar estar nisso. Eu ia precisar comercialmente me dedicar 100% para isso gerar um resultado ali dentro das nosso prazo. E enquanto isso, a pauta ia estar correndo e eu não estaria olhando para ela e, sendo assim, não estaria me posicionando com a relevância que a Batom necessita como negócio social, né? Então, eu acho que esses passinhos ao centro me fizeram abrir mão desse tipo de negócio. E enquanto as pessoas que trouxeram a ideia tinham certeza que esse era o caminho. E olhando agora, eu vejo que, né, com as novas possibilidades, a gente está em conexão com muita coisa bacana, uma rede grandíssima aqui do Paraná de supermercados, nos propondo parceria em produtos. Então, assim, agora, pela força que a gente fez em se posicionar e em comunicar o que a gente agora estão vindo as oportunidades e agora estão vindo as propostas de também faturar de outras formas, que não diretamente os projetos de impacto, mas também faturar de outras formas, né? Então, eu acho que essa é uma dica que eu dou para quem está buscando, quem está obstinado em um projeto pessoal, em um negócio que surgiu de um projeto pessoal, de uma história pessoal, como a minha. Eu não vou nunca conseguir parar de falar sobre,
a prevenção e o combate à violência contra a mulher, né? Como exemplo que eu dei para vocês, eu consegui colocar isso dentro do trade de turismo no Sebrae. E eu consigo colocar isso em todas as pautas que a gente começar a conversar aqui. Que bom, né? Quanto mais pessoas conscientes ou atentas, né, que possam auxiliar as mulheres nesse sentido, é sempre útil. E teve algum filme ou livro que você leu ou viu e que fez muita diferença para você? Ah, foram muitos, né? Nossa, acho que. Ai, foram muitos. Mas acho que um que é bem pontual, assim, com relação à importância da mulher, do protagonismo financeiro da mulher, é Melinda Gates, né, que fala sobre isso. Agora, o título exato do livro. Ah, é o livro da Melinda Gates, onde a frase principal que ela fala é: quando uma mulher prospera, toda a sociedade prospera. Então, conta histórias, né, lá da Índia, de mulheres que buscavam dignidade dentro das comunidades que socialmente e religiosamente não tinham chance nenhuma de ter uma dignidade, mas um pequeno esforço, uma pequena mudança de protagonismo financeiro fazia com que elas fossem respeitadas e tivessem dignidade. E hoje eu vejo isso, né? E é real isso, né? A pessoa, quando qualquer pessoa, mulher, homem, quando você começa a conquistar suas coisas pelo teu trabalho, né? Pela tua obstinação, primeiro que você começa a se autorrespeitar mais e, consequentemente, né, todo mundo ao teu redor ali também começa a colocar, né, um tempero de credibilidade e isso muda completamente, né, a estima do empreendedor, do trabalhador, enfim. Acho que Verdade. esse é o principal. E nessa linha, teve alguma mudança que você fez na sua rotina pessoal, tipo de hábito, ou algo assim que você acha que foi fundamental para começar a andar melhor o negócio? Olha, lá no começo, acho que foi colocar o projeto num lugar importante na minha casa. Eu encontrei um lugar na minha casa para dizer, esse é o lugar da Batom. E a Batom é importante. Então, eu tenho 2 filhos, eu tenho uma adolescente de 14 anos e um menino de 9 anos. O meu marido trabalha home office e recentemente nós adotamos uma cachorra boxer e de 20 quilos. Então, assim, é bastante barulho, bastante agito, bastante coisa acontecendo na casa. E se a Batom não tivesse um lugar de honra, como eu digo, um altarzinho para ela, eu não pararia para trabalhar. Não teria um horário para eu parar, ir para esse lugar, ir para esse canto e trabalhar. Então, eu acho que essa foi a primeira lá no começo, principalmente porque ainda era uma coisa muito intangível. Até hoje ainda é um pouco intangível para a maioria das pessoas, né? Como eu falei para vocês, ainda não é fácil explicar batom, mas no início era ainda mais difícil, né? Então, aquela foi a primeira decisão e mudança na rotina. E hoje ainda é essa coisa de conseguir encontrar uma forma de trabalhar, sabe? Eu tô muito em conexão com as pessoas, eu tô em muitos lugares, a minha atuação política, né, dentro do Conselho da Mulher, dentro de organizações que eu participo, ela é muito importante, muito relevante para minha causa e para minha empresa, então se mistura, a ativista se mistura com a empreendedora, é uma coisa assim que ocupa bastante da minha agenda, ocupa bastante do meu tempo. E encontrar esse equilíbrio e com a família e a minha vida pessoal, que é algo que eu não posso deixar cair, é uma coisa difícil. Entendi. A gente já está encaminhando para o final. Você tem alguma mensagem que gostaria de deixar para o pessoal? E aí, na sequência, pode deixar os seus contatos, caso alguém queira saber mais. E obrigado por compartilhar essa história, pelas dicas também. Legal, Dani. Bom, acho que curiosidade é algo, é uma palavra que eu deixo assim para o final. Eu tinha até anotado aqui,
porque a gente tinha conversado assim, né? Algo, quando você era criança, o que é que te fazia, né? Que você acha que era uma característica? A curiosidade, com certeza, né? Na minha adolescência, eu fazia estágio e era onde eu tinha acesso à internet dentro do meu estágio, não tinha computador em casa, nem internet. E foi lá que eu descobri os direitos da criança e do adolescente. E lá que eu descobri que o que eu vivia não era normal. E então foi por curiosidade, porque quem é adolescente de 14 anos que fica lendo o site da Fundação de Ação Social? Só uma adolescente curiosa. E a curiosidade salvou minha vida. Então, desde lá, a curiosidade, ela me coloca boas respostas em momentos que eu não esperava, né? Então, empreendedor curioso, eu acho que é uma boa característica, algo que eu gostaria de compartilhar. Sejam curiosos, assistam de tudo, leiam de tudo, conversem sobre tudo, experimentem coisas novas e a curiosidade pode te ajudar com um bom repertório. Sempre é útil, né? Conhecimentos gerais. Ok, então, obrigada por ter participado. O pessoal pode te encontrar como nas redes sociais? Nas redes sociais, Instagram, @lari.hack, que o correto, segundo os ancestrais, é hack, mas agora já se institucionalizou hack, então tá bom. A Batom é @Grupo Batom e está Grupo Batom no Facebook, no LinkedIn e no site www.grupobatom também. Então, Grupo Batom. E agora eu tô aqui no Discord também. Vou começar a usar de novo mais essa ferramenta. Então, a gente se vê por aqui na comunidade também. Ok. Boa noite, Lari. Boa noite, pessoal.